Olá, tá começando agora mais um Futebol Liberta. É o esporte que mais amamos praticado no nosso continente, na nossa pátria-mãe, Latinoamérica. Aqui você já sabe, a gente desbrava os territórios do torneio que mais simboliza o nosso povo. Só poderia estar falando da Taça Libertadores da América. Eu sou Lucas Martins e eu já estou aqui com a minha equipe, Marcelo Bezerra, Deni Rubo e Douglas Dias. Hoje, avisando pro pessoal, nosso amigo Jonas, pequeno gafanhoto, teve alguns problemas pessoais aí. Mandamos um abraço pro Jonas e vamos sentir a falta dele nessa gravação de hoje. O que acontece, olha só, sábado de manhã, todo mundo com um pouco uma carinha de sono, a carinha de quem tá acordando agora. Deixamos aí um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Hoje é sábado, dia 3 de junho e a Libertadores ainda está em recesso, pessoal. Vocês estão sentindo falta? Pô, eu tô aqui, não aguento mais. Vamos lá, Bezerra, bom dia. Pode começar aí o Bezerra chegando na área. Bom dia para você, meu caro Lucas Martins, Douglas Dias, o Dedê e meu caro Deni Rubo, em novo visual, né? Você vê ao fundo, você que está acostumado àquele enquadramento hoje, Deni, diferentão. Sentindo falta, não nego, Casão, não nego que o futebol de seleção tem o seu valor, tem o seu mérito, a sua graça, mas nada, absolutamente nada comparável à nossa querida Libertadores. Ainda bem que o Brasileirão está em curso aí. Saudade das Copas, Copa do Brasil, mas aqui em especial da nossa querida Copa Libertadores. Feliz por estar aqui mais uma vez, junto aos amigos, no nosso programa Futebol Liberta. Muita coisa legal, sei que tem história bacana para a gente contar hoje, que eu sei que você vai contar, o Deni também. E é isso, bom programa a todos. Vamos em frente, garotinho. Boa, Bezerra, que logo mais estará aí em campo, né? Hoje tem jogo, Bezerra, hoje tem narração. Hoje é dia de overdose de futebol caipira. Tem aqui o nosso Futebol Liberta, depois tem 15 de Piracicaba e São Carlense, pelas Copa Paulista, e encerrando esse jogo tem o pré-jogo. Você que não assistiu o jogo aí, vamos falar do jogo que nós acabamos de fazer no Passa-Régua Especial 15. Então hoje o dia vai longe, futebol a dar com pau. Já fica aí também a nossa sugestão aí desses canais. Fica o convite. Se você não tem nada para fazer de tarde, sintonize no canal da Rádio Jovem Pan News no YouTube e depois na Jovem Pan News, na Rádio Piramundo, tudo sobre Paulista, tudo sobre o 15. É nóis. Vamos que vamos. Até para acompanhar aqui o programa diário, né, Bezerra? Quem é aqui, sabemos dos nossos fãs aqui do Bezerra. É verdade. Diariamente no YouTube, no Tudo Sobre Paulistas, que é bem legal, junto com os companheiros dele lá também. Vale a pena conferir. De segunda a sexta, das 18 às 19. Obrigado pela oportunidade aí de fazer o merchan. Importante, eu estava esquecendo de dar o horário. Sempre das 18 às 19, depois se você perdeu, você pode conferir lá que fica gravado lá no YouTube, é excelente. Eu mesmo já assisti vários. Douglas Dias e o nosso Deni Ruba aí na área. Douglão, feliz que a Copa América acabou, o Flamengo vai retornar com sua elite, né? Vamos dizer assim, todos os seus uruguaios que estavam ali disputando a Copa América. Esquadrão, é isso, Deni? Esquadrão Celeste aí, retornando ao Flamengo. Muito bem. Qual a expectativa aí, Douglão, para essa volta aí do pessoal que você tanto sentiu falta? O Flamengo não sentiu tanta falta, fez uma boa campanha, mas você estava, né, com saudade de ver, por exemplo, o nosso amigo De La Cruz vestindo rubro-negro. Em primeiro lugar, bom dia aí aos nossos amigos do Futebol Liberta, pessoal que acompanha a gente, Bezerra, Deni, Lucão. Não vi a hora de acabar aí a Copa América, apesar de ter acompanhado aí, principalmente a Celeste, para ver aí os nossos flamenguistas jogando. Infelizmente, caiu no caminho aí, né? Encontrou um Rames Rodrigues no caminho aí, caiu a Celeste. Mas vamos inclusive, falar ainda, eu acho... Hoje vamos falar de Copa América ainda no final do programa. Aguarda aí que tem muita coisa ainda. Exatamente, cara. E aí, inclusive, achei que, né, não precisava esse negócio de terceiro lugar. É o primeiro dos últimos. Podia acabar, perdeu ali, acabou, já veio embora, deixa o pessoal disputar a final lá. Esse negócio de terceiro lugar aí, eu acho... É uma coisa que besteira, não tem na Eurocopa, né? Não tem na Eurocopa, não exatamente. tem, né, disputa de terceiro lugar. No caso, Não jogariam, né, Holanda e... Como é que foi a semis da Eurocopa? Agora eu já esqueci. França, aqui. né? É isso? Holanda e França, é isso. Me compliquei, isso. Final, Espanha e Inglaterra.
seria um terceiro lugar interessante também. Mas é isso aí, Dogão. Esse Mas é período... isso aí. Primeiro lugar, né? Aliás, primeiro lugar não. Daí um bom dia para quem tá acordando e uma boa noite para quem não dormiu ainda, né? Deve ter gente aí que tá participando do programa que não dormiu, ainda tá virado aí, mas não vamos entrar também muito é. detalhe, não. Vamos direto pro programa aí. Sábado de manhã, sexta-feira à noite, às vezes se confunde. Eu mesmo, ó, tô aqui tomando meu cafezinho com a caneca do Futebol Liberta Olha aí. para acabar com os últimos efeitos da gin tônica de ontem à noite que eu tomei antes de dormir. Deni, Perfeito. falando nisso, Deni não está em Dourados, não está no Mato Grosso do Sul. Deni, conta pra gente onde você está gravando hoje. Estou em terras paulistanas neste momento. Bom, buenos dias, buenas tardes, buenas noites, libertários, libertinos, libertadores. Eu quero só primeiro mandar um abraço para o Arthur, um cara que me deu ali carona no Uber em Dourados, santista, que, enfim, me lembrou que ele já tinha me pegado num outro ano para levar num jogo do Palmeiras lá em Dourados, e ele, contei para ele do nosso podcast, ele ali adicionou na hora, já começou a ouvir no carro a gente, achei muito legal, um abraço aí ao Arthur, e também ontem fiquei sabendo que um livreiro, Gilberto Barranqueiro, ele faleceu, e ele foi um livreiro, assim, que desde a minha graduação, né, eu sempre nos eventos que eu participei, ele sempre estava, e a gente sempre conversava de duas coisas, livros e futebol, né. Maravilha. E o Barranqueiro, ele foi jogador de São Paulo, jogador profissional de São Paulo, né, ele atuou por um tempo pequeno, né, mas atuou profissionalmente no São Paulo, e fiquei muito triste, né, em saber que ele faleceu. Claro, depois que eu fui para o Mato Grosso do Sul, eu não havia visto mais ele, né, então também um abraço para ele e para a família onde ele estiver. Bom, eu, como todos viciados em Libertadores, né, é engraçado, né, Âncora, porque junho e julho, o frio, ele é quase um sinônimo de Libertadores, historicamente, né? Era E sinônimo de final, né? as finais, né? E isso agora com novo, né? Com a reformulação radical, né? Do calendário da Libertadores, a gente já não tem esse histórico, assim, né? Que era sempre a partir das oitavas, já vinha o inverno, os torcedores sempre com seus casacos, né? E geralmente os finais eram ali em junho, julho ou algumas em agosto, né? Já não temos mais isso, né? Eu particularmente tenho gostado muito pouco dos jogos da Copa América e gostado muito dos jogos da Eurocopa. E também é uma coisa para a gente debater, né? Eu acho que isso é quase um consenso, né? De quem vê futebol, né? Eu acho que de alguma maneira a gente ainda na Copa América procura, né? Um resquício ali de bom futebol, mas o futebol tem sido bem abaixo, em especial da seleção brasileira, que é uma coisa não só um mau futebol, mas é um futebol antipático, né? Impressionante esse fenômeno da antipatia, né? Que a seleção ela vai criando nos torcedores. Mas é isso, temos muita coisa legal para falar hoje. Sim, o Denime, essa coisa do frio com a Libertadores, cara, é um barato que, assim, quem viveu a Libertadores nos anos 90, quem, né, teve essa sorte de ter um bom time disputando a Libertadores nos anos 90, né, e eu, por sorte, tive, né, o Palmeiras para acompanhar em algumas ocasiões, eu lembro bem, assim, de eu mesmo, adolescente, me perguntar se eu estava tremendo de frio ou de nervoso. Que quando começava lá, porra, Palmeiras e Boca lá, semifinal, não sei o que lá, sentava para assistir com meu pai na frente da televisão e tremia, batia a queixa e tal. Eu me perguntava se era o frio ou se era o nervosismo. Eu acho que era um pouquinho dos dois, né?
essa bela lembrança aí de um período mais tranquilo da vida, né? Com menos boletos, mais diversão e, e vamos que vamos. Mas nós já estamos em 2024, muita coisa mudou aí, passaram os 15 dias também da nossa última gravação, e a gente falou de São Paulo e Nacional do Uruguai no último programa, tivemos aquela aula do Bezerra sobre o São Paulo, e inclusive repercutiu muito legal nas redes sociais, né, no TikTok principalmente, muita gente começou a seguir a gente depois desse vídeo que eu postei, né, com o Bezerra explicando, né, contando a história dele, também algumas informações sobre o Nacional. Já vou deixar aqui, né, esse convite, o pessoal também que está ouvindo a gente, curtir lá, se tem o TikTok, né, procure o nosso canal, também estamos no Instagram, né, e no Spotify. E aqui, né, gravando aqui para o YouTube. Pessoal, o jogo de hoje é Atlético Mineiro e São Lourenço. E aí a gente programou uma questão. Nós, desde o início do Futebol Liberta, temos esse compromisso de lembrar Libertadores passadas, né, questões históricas. E hoje a gente vai lembrar os 10 anos da primeira Libertadores vencida pelo São Lourenço, que foi lá em 2014. Mas eu quero começar o programa, né, já que o Galo é o meu time aqui nessa edição do Futebol Liberta 2024, para fazer um breve panorama aí do Galo, porque eu tenho acompanhado, né, nas redes sociais, e eu acompanho, né, por facilidade, né, eu admito isso, muita coisa que é vinculada na Argentina, né, e os argentinos estão comentando muito sobre a situação do Z4, né, no Campeonato Brasileiro, né, principalmente para tirar sarro do Fluminense, né, óbvio, né, foi o campeão da Libertadores em cima do Boca, hoje está em último lugar do Brasileirão. Nossos irmãos aqui estão tirando todo o sarro possível, é claro que é compreensível, né? Mas também repercutiu muito, principalmente aí entre a torcida do São Lourenço, a situação do Atlético Mineiro. E aí a gente pode dar uma lembrada, né, no que se passou nesse último mês, né? Foram 8 jogos, né, durante a Copa América, em que o Galo teve só 2 vitórias. Essa última, né, esse 2-1 contra o São Paulo, muito polêmico, né, ali de uma bola, né, que bateu na mão ali do Paulinho. Bateu na mão ou não bateu, Bezerra? Eu acho que bateu. Acho um lance sim, né? difícil. Acho que bateu e acho que é um lance, até para não me prolongar, que é exemplar. É o lance perfeito para pensarmos na validade do VAR, mas isso é discussão para depois. Muito bem. Então o Galo venceu o São Paulo 2-1 e venceu o Inter também por 2-1. Mas o que aconteceu nas outras partidas? Foi goleada, né? Foi goleado pelo Botafogo, foi goleado pelo Flamengo, empatou com o Atlético Goianiense, que é só o 19º colocado do Brasileirão. Empatou também com Fortaleza, aí ok, mas foi goleado pelo Vitória e lá no comecinho ainda da Copa América, goleado pelo Palmeiras também, na estreia do Palmeiras na Arena MRV, 4-0 para o Palmeiras, com show de Estevão e lá vai, né, mais 3 pontos para conta. O Galo, ele fez só 8 pontos de 24 possíveis, né, e foi goleado nessas ocasiões. Tudo tem uma explicação. A Copa América tirou 3 jogadores do Galo, o Vargas foi para a seleção chilena, Alan Franco para o Equador e o Arana foi lá passear com a seleção brasileira. Hoje está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, e enquanto o líder Botafogo fez 17 pontos nos últimos 8 jogos, o Galo fez apenas 8. Essa repercussão é natural, como eu disse, a torcida do São Lourenço está animada. Agora, eu só não entendo o porquê da animação da torcida do São Lourenço quando a gente olha para a posição do São Lourenço na tabela do Campeonato Argentino. O São Lourenço também começou muito mal aí essa volta, né, do Campeonato Argentino, depois de ter o Abertura, né, a Copa Argentina e tal, e está com apenas 1 ponto na 26ª colocação. Relembrando que essa semana, né, já entrando aí um pouco na sua área, Denis, que vai falar do São Lourenço, o São Lourenço fechou essa semana a venda, talvez do principal jogador, né, dos Cuervos, o Adam Barreiro, né, atacante, né, centroavante da seleção do Paraguai, estava na Copa América também, vendeu para o River Plate, que está se reforçando aí para essa segunda metade do ano, e ficou sem seu principal jogador. Eu queria passar aqui já para o Denis, porque é importante que a gente aproveite esse tempo para tratar de assuntos históricos aqui, como eu já disse, hoje 10 anos do campeonato do São Lourenço, que já passo aqui para o Denis, que é um torcedor, né? Na Argentina é um torcedor do São Lourenço, é isso, Denis?
Exatamente. Eu comecei, na verdade, a me vincular, assim, afetivamente ao São Lourenço, numa viagem que eu fiz, né? A primeira viagem que eu fiz para a Argentina, e eu lembro que eu estava com um taxista, né? E eu ainda estava numa questão de que só existiam praticamente 2 times na Argentina. E aí ele foi me explicando, né? Outros times, e ele era Cuervo, né? Que é o apelido, né? Dos torcedores do São Lourenço. E começou a contar um pouco da história, né? Do Clube Atlético São Lourenço de Almagro, né? E, bom, hoje, este ano, né, 2024, fazem 10 anos, né, do primeiro e único título do São Lourenço. São Lourenço, para que nós nos lembremos, o São Lourenço é considerado um dos 5 grandes times da Argentina, né? Boca Juniors, River Plate, Independiente e Racing. E o São Lourenço seria parte desse seleto dos grandes times, né? Então, vejam bem, né? O quanto o São Lourenço não sofreu todos esses anos com todos esses argentinos, os 5 grandes, que ganharam Libertadores, né? E o São Lourenço, até 2014, era o único clube grande argentino que não havia. Isso se agravava ainda mais pelo fato de Argentinos Júniors, Vélez Sarsfield e Estudiantes tinham seus já respectivos títulos, né? O Estudiantes ainda é tetracampeão, né? Quer dizer, um clube considerado mediano, né? Em termos de torcida, né? Claro que a gente sempre sabe que essa questão de quem é o maior clube é sempre muito relativo, né? Tem muitas definições para isso, né? Mas você tinha um time muito grande, uma torcida muito apaixonada, em que não tinha esse título. Tanto que a sigla do São Lourenço, que é CASLA, né? Clube Atlético São Lourenço de Almagro, ela era ela era apelidada como Clube Argentino Sem Libertadores da América, né? Então, o São Lourenço sofria esse bullying permanente, né, dos seus adversários, né? E é bom lembrar também que o São Lourenço, ele é o primeiro time argentino que estreia na Libertadores, em 1960, né? O primeiro jogo entre argentinos e brasileiros, né, que vai marcar tanto a história da Libertadores, né, de tantos confrontos, né, é entre São Lourenço e Bahia, né? Então, quer dizer, o São Lourenço ele vai ali tendo as suas participações, né, durante a Libertadores, mas nunca conseguindo ali chegar sequer numa final de Libertadores. E no caso de 2014, né, quer dizer, existe uma espécie de narrativa, né, para falar a palavra bem na moda hoje, de que 2014 foi uma das piores Libertadores, né? E por que existe esse imaginário, né? Porque quando chegamos na semifinal da Libertadores da América de 2014, não há nenhum time grande participando das semifinais, né? Então, isso, quer dizer, este ano de 2014 leva um pouco essa pecha de não ter sido uma Libertadores mais fraca, né? E na verdade, os times grandes, eles sempre estão nessas Libertadores, só que eles vão perdendo, né? E é muito curioso também que, no caso do São Lourenço, né, o São Lourenço pega um grupo muito difícil, né? Um grupo, assim, de times... a gente está falando de 2014, né? Então, de times ali
desconhecidos e que não tinham história, ou tinham pouca história na Libertadores. Que era... Você vai falar, Denis? Você vai falar quais são? Vai, fala. União Espanhola do Chile, Botafogo do Rio de Janeiro. Aí, time sem história na Libertadores, é esse aí. Pouca história na Libertadores, o pouca vai pro Botafogo, para alegria, né? O sorriso que o Douglas Dias aqui que fez aqui é para ser fotografado. E o Independente do Vale, né? Que ainda era assim alguém desconhecido, né? Desconhecido no cenário latino-americano. E vejam só, né? O São Lourenço havia sido campeão da Argentina, perdeu o seu técnico vai para o Valência e eles fecham com o Bausa, que fiquei sabendo agora, o Bausa está com Alzheimer, né? O Bausa que foi, enfim, técnico de times brasileiros também. O Bausa havia sido campeão com a LDU em cima do Fluminense, né, no Maracanã, e o Bausa assume esse time do São Lourenço. E para quem foi um campeão argentino, né, se via que o São Lourenço poderia passar com uma certa facilidade, e é o que não aconteceu, né? Quer dizer, o São Lourenço, na estreia que ele faz da Libertadores, ele perde para o Botafogo no Maracanã, depois empata com a União Espanhola, depois perde ali para o Independente do Vale, no Equador. Então, assim, o time vai se pisando em ovos, né? E só que o grupo o tempo inteiro fica muito disputado, né? Então, nós chegamos, né? São Lourenço chega na final, na última rodada dessa primeira fase, da primeira fase do grupo, assim, todos tinham chances ali, né? Todos tinham chances de classificação, né? O São Lourenço aplica redondos 3-0 contra o Botafogo e se classifica na Bacia das Almas, em segundo lugar, com um gol a mais, um gol de saldo a mais que o Independente do Vale. Então, né, o grupo fica União Espanhola do Chile com 9 pontos, São Lourenço com 8 pontos, mais um gol de saldo a mais que o Independente, também com 8 pontos, e o Lanterna é o Botafogo com 7 pontos, né? Quer dizer, é um grupo extremamente disputado. O São Lourenço fica em 15º lugar, né, nesse enfrentamento. Lembremos que em 2014, quando a gente passava de fase, o primeiro colocado, o primeiro que fazia a melhor campanha, pegava o 16º, né? O segundo colocado, o 15º, né? Me parece até que era uma maneira mais justa também, né, de fazer esse cruzamento para as oitavas, né? E hoje em dia se faz um sorteio, né? Se faz simplesmente um sorteio dos primeiros colocados contra os segundos colocados de cada grupo. Bom, o fato é que o São Lourenço pega nada mais, nada menos que o Grêmio, o Imortal, e também, assim, 15º colocado. Então, ele já sabia que faria todos os seus jogos, todo o último jogo fora de casa, né? Então, os primeiros jogos sempre o São Lourenço faz na sua casa e depois faz fora. O último colocado, né, dessa fase de grupo era o Nacional do Paraguai, né? Então, assim, se enfrentassem, né, algo absolutamente impossível, né? Quer dizer, São Lourenço enfrentar um Nacional numa provável final, né? Algo que não estava no radar de ninguém, né? Aí sim o São Lourenço faria a sua final dentro do Novo Gasômetro. Então, quer dizer, praticamente isso foi descartado, né? Porque jamais o Libertad faria uma final nacional, de Libertadores. O Nacional faria uma final de Libertadores. Bom, o São Lourenço vence de 1-0 em Novo Gasômetro
o Grêmio, e no jogo de volta, com gol aos 30 e tantos minutos do segundo tempo de um jogador chamado Dudu, do Grêmio, faz 1-0 e eles vão para os pênaltis. E nos pênaltis, Max Rodrigues e Barcos, que eram jogadores do Grêmio, perdem as suas cobranças. São Lourenço, extremamente eficaz, acerta todas e já tem uma classificação heróica para as quartas de finais. Mas as quartas de finais, ele pegava nada mais, nada menos que talvez fosse o grande favorito daquela Libertadores, que era o Cruzeiro, campeão brasileiro de 2013 e campeão brasileiro de 2014, né? Então, o Cruzeiro estava em ótima fase, né? O técnico Marcelo Oliveira, que nosso âncora ama, tinha, assim, nomes, né, grandes, né? Dedé, tinha o Dagoberto, tinha o William, né? Quer dizer, tinha qual que é o nome daquele jogador que jogou no Flamengo? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, jogando muito bem. Impressionante, né? Se a gente for pensar, né? A gente está falando de 10 anos atrás, o Everton Ribeiro jogando muito bem, depois vai para o Flamengo, joga muito bem e hoje ainda joga muito bem contra agora no Bahia, assim, né? Então, o Everton Ribeiro é um jogador assim, extremamente regular, assim, né? Bom, o São Lourenço ganha de 1-0 do Cruzeiro, e lá no Mineirão, o São Lourenço começa fazendo um gol e o Cruzeiro faz aos 30 e poucos do segundo tempo empate, mas não consegue a virada, né? E você, aos poucos também, quer dizer, o São Lourenço do Bausa era um São Lourenço sem craques, né? Quer dizer, o típico time sem craques, né? Então, por mais que, claro, que os jogos vão acontecendo e as figuras vão as figuras vão se destacando, mas não eram propriamente craques, né? Então hoje a gente Ortigosa, Piatti, Buffarini, Romagnoli, que hoje é o técnico, né, do São Lourenço, e isso de certa maneira alimenta as esperanças, né, dos Corvos de fazer tem várias similaridades, Denis. Depois eu vou tocar nesse assunto aí. Inclusive, quem estiver assistindo aí, se você tem algum tipo de crença, de superstição no futebol, conta pra gente nos comentários aí, porque torcida do São Lourenço tem várias, viu? Segue lá, Denis. E outra, né? Impossível não ter crenças quando se trata de Libertadores, né? Nós todos somos extremamente religiosos quando se trata da Libertadores. A gente fica fazendo cálculos, cruzamento de coincidências, né? Para que as coisas de fato aconteçam. Bom, então assim, o São Lourenço passa por dois grandes, né? Dois grandes e acostumado a Libertadores, né? Tanto o Grêmio quanto esse Cruzeiro, que tinha um time muito bom, né? Muito eficiente também. E o São Lourenço chega numa semifinal pegando nada mais, nada menos para aí o não sorriso de Douglas Dias, Bolívar, aparecendo numa semifinal de Libertadores, e o São Lourenço fica... o clube, né, fica desesperado porque ele vai jogar o segundo jogo nas colinas, nos Andes, né? Então, ele tinha... Exatamente igual o Flamengo fará daqui a algum tempo. Então, o que ele faz? Talvez o Flamengo faça a mesma coisa que o São Lourenço fez, né? E numa plena semifinal de Libertadores, né? A gente só vai ver um placar desse em 2019, com o Flamengo do Jorge Jesus aplicando ali uma sapatada no Grêmio. São Lourenço faz 5-0 no Novo Gasômetro, no Bolívar, praticamente selando a sua ida para uma final de Libertadores. O jogo de volta, São Lourenço perde, mas administra esse jogo por 5-0, né? E eis que na final ele pega, não é que ele vai pegar aquele time, o último colocado, que ninguém imaginava que ia
conseguir, que passa inclusive por clubes como Atlético Mineiro, né? Também na época se falava muito numa possível final entre Galo e Cruzeiro na Libertadores de 2014, né? Porque eles estavam de fato fazendo, quer dizer, é um momento que tanto o Galo quanto o Cruzeiro eles estão num momento muito bom, né? Muito bom. O Galo era o atual campeão, né, Dani? Era o atual campeão. Exatamente, era o atual Galo campeão. Tinha vencido em 2013, naquela jornada heróica lá com o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Exatamente, e o Galo cai já. Galo doido e Cuca-Bol, né? Exatamente. Bom, com essa final contra o Nacional do Paraguai, então o jogo o jogo no Paraguai, enfim, 37 mil pessoas, estádio lotado, o São Lourenço abre o placar com 1-0 e na última bola do jogo o Nacional empata e termina empatado 1-1 jogo. E na última partida, no novo gasômetro, e aí também vale a pena destacar a paixão, né, que a torcida do São Lourenço tem. Quer dizer, a gente está falando de uma torcida assim diferenciada nos seus cantos, né, no acolhimento que ela dá. Claro, acaba sendo expressão de muitas enteadas argentinas com seus clubes, né? E acho que também um outro reforço sempre importante quando a gente está falando de clubes argentinos, né? É essa ligação com o bairro, né? Que vai se universalizando dentro da Argentina, assim, né? No caso, o São Lourenço talvez seja o clube nas últimas décadas que não joga no seu bairro, né? O bairro do São Lourenço é Boedo, né? O bairro de Boedo, e por várias questões que diz respeito à época dos militares da Argentina, o São Lourenço vende o seu estádio, o Viejo Gasômetro, né, para os militares em 1979, e em 1984 esse terreno é demolido e surge a multinacional francesa Carrefour. E desde então você tem um clube que tem todo um afeto, um sentimento, um valor, um território que é preso muito ao bairro, se deslocando a um outro bairro, né? Essa é uma questão sempre muito forte para a história, né, do São Lourenço, né? Como se ficasse desterrado, né, da sua própria terra. Mas, enfim, o último jogo num lance, um jogo que, inclusive, o Nacional joga melhor o primeiro tempo, mas um lance assim, talvez de azar, em que o São Lourenço está no ataque e praticamente um zagueiro do Nacional tira a bola como se fosse um jogo de vôlei, né? É apitado pênalti, e aí o Ortigosa bate o pênalti mais importante da história do São Lourenço, 1-0, o segundo tempo é administrado, e em 2014, 54 anos depois e 9 participações depois, São Lourenço é campeão da Libertadores, o seu maior título da história do clube, que completa 10 anos hoje. Muito bem, Dani, excelente, adorei fazer essa Libertadores. Eu confesso que eu não acompanhei tão de perto quanto as demais, porque o meu time nessa época era uma droga, né? Palmeiras de 2014 era uma coisa que estragava a minha vida, e no total, assim, eu não gostava nem um pouco dos domingos, por exemplo. Comecei a odiar final de semana, dia de jogo, porque era uma lástima. Mas eu lembro muito bem dessa final que eu assisti, emocionante. Inclusive, galera que está ouvindo, procura no YouTube o recebimento do time do São Lourenço no último jogo, né, no novo gasômetro, e que foi essa final contra o Nacional, bem lembrado pelo Denis. E aqui, só para nem planejei isso antes, pensei agora, até para o Bezerra e o Douglão também comentar aí.
essa picha de pior Libertadores aí dos últimos tempos, da história e tal, eu acho, cara, que duas coisas. Primeiro, porque a final foi feita pelos dois times, pelos dois piores times da fase de grupo, né? O 15º e o 16º. Mas o que mais pega para mim nessa questão é o seguinte: dizem, aí vocês falam se concordam comigo ou não, que essa Libertadores é a pior da história, porque não participou nem River, nem Boca. Quem criou isso para mim foi a imprensa argentina. Né? Entre os representantes da Argentina, nem River nem Boca estavam presentes. E aí eu acho que ficou difícil, né? Os caras eles choram muito, né? Esses dois monopolizam muito as atenções, né, no futebol argentino, né? É impensável, né, ter uma Libertadores sem River e Boca. O que vocês acham aí, Bezerra, Douglão? Você acha que tem respaldo essa minha teoria ou é bobagem? Não, eu acho que faz sentido. Eu não lembrava que não tinha participado nem River nem Boca, e eu acho que faz muito sentido isso que você diz, de que foi uma... Eu acho que existe essa questão da narrativa, como o Denis estava falando, né, que é uma palavra muito na moda hoje em dia, que se cria essa coisa e vai se passando. Então, por exemplo, não, pior Libertadores, tal, e aí, porque não tinha tal time, porque não tinha tal time, vai passando, e isso vai ficando na cabeça da pessoa ali. Então, anos depois, se fala, aquela Libertadores foi a pior Libertadores, mas por quê? O cara não sabe nem dizer, às vezes, por quê, mas aquilo ali foi passando, foi ficando, se tornou já parte do imaginário popular ali, e eu acho que faz muito sentido isso mesmo, é como são times que são considerados ali, né, os mais importantes, os que participam sempre, que tem já um histórico ali dentro da Libertadores, e eu acho que faz muito sentido a sua teoria aí de que se passou isso à frente por conta da não participação dos dois. Hein? Só para não dar meia informação, Douglão, olha só, os representantes da Argentina foram 5, tá? O Vélez Sarsfield, que tinha sido campeão da primeira divisão, né, do Campeonato Argentino em 2012, 2013, New Old Boys, campeão do torneio final em 2013, São Lourenço, que o Denis já comentou, o Arsenal de Sarandi, campeão da Copa Argentina, e o Lanús, participou da pré-Libertadores, né, como campeão da Sul-Americana 2013. Bezerra, aqui, né? Inclusive, a final que o São Lourenço faz no ano anterior e que se consagra campeão argentino foi com o Sarandi, né? Então você percebe assim que é um momento de situação. Só para acrescentar da sua hipótese da não participação do River e Boca e isso, digamos que jogar um pouco, diminuir um pouco a Libertadores, eu acho também que a imprensa brasileira ela corrobora a partir do momento que o Cruzeiro é eliminado, né? Então ela fala assim, também, né, não queria mesmo, né, essa Libertadores. Né? Essa Libertadores que não tem River e Boca, também não queria mesmo. Então você junta duas grandes imprensas, né, de dois países, né, historicamente muito relevantes no torneio, e aí, claro, você tem essa diminuição, né, da Libertadores, mas é recalque, né? É recalque porque você tem que... mas são times... Mas para esses times considerados menores chegarem numa final, eles passam por outros times, né? E aí você tem que ver você tem que ver a trajetória, né? Não ali só a final em si, né? Pergunta pro torcedor do São Lourenço se ele ficou triste de ter ganhado essa Libertadores. É isso. E aí, Bezerra? Só para dar um pitaco nesse tema também, acho que o Denis e o Douglas foram muito felizes, e é exatamente isso. E isso expressa também uma visão muito comum entre nós, de um modo geral, entre os amantes do futebol, entre aqueles que se prestam ao trabalho de, seja a imprensa tradicional, sejam os influencers, sejamos nós aqui, né, que nos ousamos a tratar do assunto, que é essa visão errônea do esporte. No fundo é isso. Você pode observar o futebol e entendê-lo de vários pontos de vista, né? A gente mesmo, quando foi fazer aqui o nosso programa inicial lá de pré-Libertadores, depois do sorteio, a gente praticamente analisa o peso dos clubes a partir daquela ideia de camisa pesada, né? E é óbvio que isso conta, é óbvio que, por exemplo, você enfrentar
um Boca em crise, um Corinthians em crise, numa Bomboneira lotada, no Itaquerão lotado, isso tem um peso, assim, é subjetivo, é imaterial, e tudo tem um peso, mas isso não explica o esporte como um todo. Então, nesse caso, eu acho que nessa época, nessa primeira metade aí da década de 10, né, do século 21, a gente começou a assistir esse movimento de modo muito mais corrente. Vocês devem se lembrar que nessa época, em que o próprio Lanús foi campeão da Sul-Americana, o adversário era a Ponte Preta, né? A Ponte Preta enfim, um clube do interior de São Paulo, né? Na época, morando aqui em Piracicaba. O primeiro título da Ponte ia ser uma Copa Sul-Americana. A Sul-Americana, exatamente. Eu assisti torcendo muito para a Ponte. Demais mesmo. E aí, cara, assim, é uma visão que, infelizmente, ela acaba pegando muito. E hoje em dia, não basta, em nenhuma instância do futebol hoje, essa história, por exemplo, camisa pesada, isso não é, claro, volto a dizer, isso é um componente da análise do futebol, do entendimento do jogo, de tudo aquilo que está para além do gramado. Agora, o futebol mudou muito de lá para cá. Questões como a gente sempre destaca, por exemplo, quando a gente fala que o Tajeres de Córdoba hoje é uma das grandes forças da Argentina, nós estamos falando, por exemplo, de algo parecido ao que é o Red Bull, ou, sei lá, o Fortaleza, um clube pequeno, médio, que consegue se organizar e está aí, batendo no Flamengo, como o caso do Fortaleza. Quando você vê, por exemplo, o Defensa e Justiça, recentemente, aquele time do Crespo, foi campeão da Copa Sul-Americana. O próprio campeonato argentino, não raro, a gente está vendo, por exemplo, equipes como Vélez, São Lourenço, Tajeres, outras forças que começam a se apresentar, é como aquela coisa dos deuses, né? Você tem lá o Olimpo, e de repente vai aparecendo um deus aqui que questiona o poder desse, daquele, e esse é o futebol, acho que assim, esse movimento novo do futebol latino-americano, brasileiro, isso eu acho que é mais interessante do que a gente ficar preso à história das camisas pesadas e entender o porquê que esses clubes, porque em algum momento as pessoas se tornaram grandes, né? Os clubes se transformaram em clubes grandes, houve uma história. Então acho muito legal assim, perceber a história que esses clubes estão percorrendo para se alçarem ao posto de, por exemplo, serem considerados clubes grandes, né? Mas é isso, e acho que a imprensa argentina, tal como a imprensa brasileira, elas são reis e rainhas em estabelecer esses parâmetros, né? Pior Libertadores de todos os tempos, o melhor não sei o que da história. Isso é tudo muito relativo, muito subjetivo, e muitas vezes faz parte. Eu não estou aqui também querendo trazer a metodologia X para... Mas que contribui demais assim para uma confusão no entendimento do porquê desses times estarem aonde estão. Isso é muito latente também. O Bezerra foi muito bem aí, né, nessa análise, e aqui fazendo a nossa própria meia-culpa, vamos dizer assim, que lá no começo a gente falava, aí também tem aquela coisa, né, Bezerra, que a gente falou muito sobre aqueles times que não é só sem tradição, né, mas também um pouco sem alma, né, times de empresários. Sim. E tal. Já fica aqui, ó, quem quiser ouvir a nossa análise sobre Red Bull Bragantino e Águilas Douradas, tá lembrando? Lá atrás, lá em fevereiro, assistam lá o primeiro Futebol Liberta e o segundo episódio também, que a gente fala sobre isso. Mas teve interessante, é gostoso viajar para 2014, né? Talvez não fosse um ano tão bom politicamente, nós tivemos lá a Copa do Mundo aqui, as manifestações, né? O famoso não vai ter Sim. Copa, né? Quem lembra de 2014? Acabou tendo a Copa e tendo 7-1, e a Libertadores transcorreu depois, né, dessa parada para a Copa. Mas teve uma parada interessante envolvendo São Lourenço e Bahia, e aqui eu vou pedir a ajuda do Denis para lembrar tudo isso. Depois que termina a final lá no Evo Gasômetro, um repórter brasileiro faz a pergunta para o Romagnoli, que é o atual técnico de São Lourenço, El Pipe Romagnoli, sobre a possibilidade de jogar no Bahia, né? E aí eu me lembro de estar em casa assistindo, falei, pô, legal, o São Lourenço foi campeão. Eu falei, quê?
Pô, o melhor jogador do campeonato argentino, tudo bem que naquela época ele tinha uns 33 anos, né, o grande craque desse São Lourenço e tal, jogou muito bem, né, ídolo da torcida, vai para o Bahia, né, o Bahia em 2014, para quem se lembra, desculpa aí a torcida baiana, em 2014 o Bahia foi rebaixado, né, numa daquelas que foram as piores pontuações, o Palmeiras só não caiu em 2014 porque Vitória, Bahia, se eu não me engano, Ponte Preta também, eu não me recordo do quarto time, caíram assim, fazendo menos de 40 pontos. O Palmeiras foi o único time da história do Brasileirão a fazer 40 pontos e não cair, né? Lá em 2014. E tudo bem, né? Parecia que estava tudo certo. O Denis lembrou muito bem aí que o primeiro jogo de Libertadores de um brasileiro foi um Bahia e São Lourenço, né, Denis? E aí, resumindo essa história aqui rapidinho, foi uma passagem meteórica, né, do Romagnoli pelo Bahia. Até porque ela não ocorreu, né? Ele só foi recebido mesmo pela torcida no aeroporto. Mas um tempo depois, né, o vice-presidente do Bahia contou, né, melhor essa história num podcast, né? Vou falar rapidinho aqui para a gente não se estender também. É que esse vice-presidente do Bahia, na época em viagem, né, pela Argentina, o nome dele é Valton Pessoa, ele teve em contato com o empresário ofereceu vários jogadores para ele, não gostou de nenhum. Aí tinha lá no hotel uma mesa, né, com umas revistas, e numa revista esportiva a capa tava lá o Romagnoli. Aí ele fala brincando, eu só contrato se for esse daqui, né? Puxou a revista, mostrou a foto do Romagnoli. Aí, pô, na hora todo mundo deu risada, o vice-presidente do Bahia voltou aqui para o Brasil e tal. Na semana seguinte, esse mesmo empresário liga para ele e fala: olha, o Romagnoli topa jogar aí no Bahia. Aí o cara toma um susto, né? Aí corre para tentar assinar um pré-contrato, assina esse pré-contrato, né? US$ 50.000 na época, o Bahia pagou ao São Lourenço. Mas aí aconteceu aquilo que o Denis explicou para a gente agora, né? Ninguém esperava que essa segunda metade da Libertadores, essa fase de mata-mata, que foi acontecer só depois, né? Essa historinha com o presidente, com o representante do Bahia aconteceu antes, né? Ainda na fase de grupos, em maio, né? Ninguém acreditava que o São Lourenço fosse ter essa campanha, fosse chegar à final e fosse ser campeão. E aí o Romagnoli, ele muda de ideia, né? E aí ele faz uma coisa muito legal, que é romper o pré-contrato pessoalmente. Ele poderia ter mandado alguém, sei lá, um tio dele, algum conhecido e tal, mas ele vem aqui para Salvador para dizer cara a cara, né, com a direção do Bahia, que não ia mais jogar pelo Bahia. Só que a torcida não sabia nada disso, né? E a torcida vai receber o Pipe Romagnoli no aeroporto, recebe ele como reforço. Tem até foto dele vestindo a camisa do Bahia, abraçado dos torcedores do Bahia. E aí você imagina na cabeça do Romagnoli, pô, se ele souber, eu não vou falar nada, né? Se eu falar para eles que eu tô vindo para romper, os caras vão me bater aqui. Tem a foto lá do Romagnoli, novo reforço do Bahia, e ele chega, conversa com a presidência do Bahia. A presidência do Bahia até levou isso numa boa, né? O próprio Valton, ele fala que para eles tudo bem, porque foi até um bom negócio, porque ele devolveu a grana do pré-contrato, ele mesmo, né? E o São Lourenço ainda deu mais US$ 250.000 para o Bahia como uma forma de compensação, vamos dizer assim. E tudo isso tinha um bom motivo, né? O Pipe acaba explicando depois, mais à frente, numa outra entrevista, que o Mundial de Clubes pesou e ele aí, né? Porra, nem ele sabia, nem ele esperava que ia ser campeão da Libertadores, acaba sendo campeão, e aí a oportunidade de jogar um Mundial de Clubes pelo São Lourenço acabou que fez ele mudar de ideia, né? O São Lourenço disputa o Mundial, faz a final contra o Real Madrid, o Mundial que foi disputado no Marrocos, né, em 2014, e perde, obviamente, perde para o Real Madrid de 2-0, e acaba que o Romagnoli encerra a carreira mesmo no São Lourenço, né? Não vai para nenhum time fora o São Lourenço. Hoje ele é o técnico do São Lourenço, está lá. E é uma das coincidências, né, Denis, que tem em relação aí a Libertadores de 2024 e a 2014. A outra coincidência, o Denis já falou, é o fato do São Lourenço pegar um time brasileiro nas oitavas, desta vez vai pegar o Galo. Nas quartas também pode pegar um brasileiro, lá em 2014 pegou o Cruzeiro, como explicou o Denis, agora pode pegar Grêmio ou Fluminense. E também a outra coincidência é que na fase de grupos o São Lourenço ficou em segundo lugar
e em terceiro era o Independente Del Valle, ainda no começo de reestruturação do futebol lá da equipe equatoriana. A gente não pode terminar esse programa sem falar de Copa América, mas eu queria que o Denis, rapidinho assim, pudesse passar para a gente, ainda em relação ao São Lourenço, sobre a questão da ditadura, porque é um aspecto interessante dessa identidade da torcida do São Lourenço se posicionar contra o regime militar. Na época, eles perderam o gasômetro, que ficava em Boedo, e era o maior estádio da Argentina, né? Era o estádio que cabia 70 mil pessoas, ainda naquela época ostentava essa marca. E a ditadura militar, né, fica com o estádio, acaba depois demolindo tudo e fica essa mágoa, né? Inclusive tem uma música da torcida do São Lourenço bacana. Eles, quando vão jogar contra os Caixinhas, né, os Galinhas lá do River Plate, eles lembram lembram dos próprios ídolos e provocam, né, a torcida do River Plate falando que, olha, vocês só são grandes porque os seus ídolos são os generais da ditadura militar. Polêmica aí na questão política de uma ajuda, né, da ditadura militar ao River Plate, que muitos falam que realmente ocorreu, né, e como aconteceu em outros momentos, né? O Franco ajudando o Real Madrid, né, na Espanha, e os ditadores têm seus times, né? Mussolini com a Lazio, etc. Denis, sobre essa questão da ditadura, rapidinho, porque aí nós vamos falar de Copa América ainda. Esse posicionamento político é bem legal, né? E a torcida do São Lourenço reivindica Boedo até hoje, né? Exatamente. Acho que, assim, primeiro de tudo, assim, os clubes argentinos, eles têm um olhar com a ditadura quase que consensual. Então, principalmente quando você tem aquelas datas de tantos anos da ditadura, né, os clubes se postam, né, no Twitter, nas suas redes, frases, posicionamentos políticos contrários à ditadura argentina, né? Que é inversamente proporcional aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você tem um ou outro clube que faz isso, Bahia, né? Mas você não tem muito. Então, assim, existe uma diferença muito grande, assim, para dizer o mínimo, né? De quanto esses clubes eles e os próprios jogadores, né? É como se eles soubessem mais da história do seu país, né? E o que aqui no Brasil você tem quase terra arrasada, né? Você tem exceções, né? De jogadores, né? E clubes que se manifestam nesse sentido. E aí o que eu falei para vocês, né? Os clubes argentinos, que também é uma particularidade diferente, né, do Brasil, né, eles se enraizam muito nos bairros, né, então é praticamente impossível você pensar o clube argentino sem o seu bairro, né, então é impossível você pensar no estádio Diego Armando Maradona do Argentino Júnior sem o bairro La Paternal, né? Quer dizer, são duas coisas, porque você tem ali, não é só ir num jogo, né, de futebol, né? É socializar com o seu bairro, né? Quer dizer, você sabe os cânticos, né, todos os cânticos do seu clube, mas você vai ali também para assistir, curtir o seu clube é como se o clube fosse também da família, né? Dentro da família do bairro. Isso já está muito introjetado na cultura do futebol argentino. E aí, o caso do São Lourenço, porque a gente está falando assim, se o São Lourenço é um dos 5 maiores clubes, e o São Lourenço tem seu estádio demolido, né, durante a ditadura militar, eu tinha falado em 1984 que foi demolido em 1981, na verdade, depois eu dei uma olhada aqui numa reportagem. Você tem um coletivo, né, sem o seu território. Quer dizer, isso não é uma história nova. Talvez em termos de futebol, sim,
Mas, assim, se a gente pensar movimento indígena, Palestina, né, sempre em busca do seu território, assim, né, claro, com as devidas com as devidas diferenças, né, é um pouco isso, assim, né, quer dizer, então você tem a partir de 80 para cá, né, eles adotam um novo estádio fora do seu bairro, né, e isso cria essa assimetria, né, entre o bairro de Boedo e o estádio que até hoje, que eles foram campeão da Libertadores. O clube e os torcedores, eles passam a reivindicar isso, né? E nos últimos anos, você tem um acordo, né, de que o estádio vai voltar para onde era o Carrefour. O Carrefour foi desativado, né? No dia que isso foi ratificado, você tem, se vocês puderem depois, né, vocês e os que estão nos assistindo, buscar os vídeos das passeatas que os torcedores do São Lourenço fez, é uma coisa impressionante. Existe tem até um dia, né? É um dia no ano que eles se reúnem e tal. É uma manifestação política popular de um povo todo de um clube, né, Dani? É maravilhoso, é lindo. Exatamente. Você acaba assim, o próprio acontecimento de venda do terreno do Viejo Gasômetro, a demolição, a entrada do Carrefour em meio à ditadura militar, leva com que os torcedores, quase assim, naturalmente os torcedores do São Lourenço são mais politizados, né? Né? Posso dar um exemplo, Deni, rapidinho, antes de você terminar? Eu sei que a gente está se estendendo hoje, mas eu acho que vale a pena, porque é muito interessante. Eu mesmo perguntei, eu me esperei muito por isso. Eu falei de uma música, né, do São Lourenço. Eu acho que vale a pena. Eu não vou cantar, tá, gente? Até porque hoje está muito cedo ainda. Mas eu queria ler a letra rapidinho. Ele sempre está dialogando com a torcida do River, né? Aí a torcida do São Lourenço fala... Aí a torcida do São Lourenço fala assim, ô Bezerra: somos tão diferentes. Vós sois plateia e nosotros popular, né? Tá falando para a torcida do River, né? Aí na sequência vem assim: hasta la gente pode notar que não é a mesma maneira de pensar. Aí vem a melhor parte: esta hinchada hizo la cancha e damas se olvidará que la tuya te la hizo el gobierno militar. É muito pesado. Tome Lee. Fantástico. Traduzindo aí, né? Eles se reivindicam populares, né? E vocês são plateia. E essa torcida se fez na cancha, né? No campo. E a sua se fez no governo militar. Pesado. Bate doído. Bate pesado. Viu, Casão? Pô, Deni, que massa, que legal, assim. E vocês vão falando, né? Poxa, essa história... Só nessa fala do Deni, eu vim aqui, assim, pensando em momentos que eu acho que são pontos que são muito ricos para a gente explorar, que mereciam, digamos, um programa à parte, né? Primeiro, essa questão de 2014, né, galera? 2014 é um ano que ele merece ser vasculhado com, né, nessa relação do futebol com o político. É um ano muito interessante, né? O Brasil, em especial, o momento, etc. Sobre Buenos Aires e a Argentina, dizem muito que Buenos Aires é a verdadeira capital mundial do futebol. E isso muito em função desse detalhe que o Deni trouxe sobre essa relação que os clubes da cidade e grande Buenos Aires estabelecem com os bairros. Isso é um fator distintivo do futebol argentino, né? Com a exceção de Boca e River, que tem um caráter mais de massa, mas essa raiz e esse orgulho que motiva uma canção como essa é outro ponto que eu acho muito rico, muito valioso assim para a gente. Aliás, fica a dica aqui para quem estiver ouvindo, um possível mecenas, um investidor de produtos e conteúdos de qualidade, o financiamento aqui aos 5, né? Aos 5 Beatles aqui do Futebol Liberta, para que nós possamos fazer uma etnografia, meu caro Deni, um trabalho de campo, uma pesquisa etnográfica em Buenos Aires na distribuição dos bairros e captando tudo isso. Porque, de fato, são formas de vivenciar o futebol, de estabelecer vínculos,
e construir paixões que é muito diferente de todos nós aqui, né? Todos nós aqui torcemos para times da capital, por motivos ligados à família, e essa coisa do futebol associado, por exemplo, ao bairro, à raiz, ao lugar de onde você veio literalmente, isso eu acho uma coisa formidável, que acho que caberia até e mereceria um programa só para isso. O próprio Caleri, quando perguntado em que time que ele quer encerrar a carreira, esperava-se que fosse seu São Paulo, e ele responde, o Old Boys de Buenos Aires. E aí, pô, mas eu nunca nem ouvi falar desse time, né? E o Old Boys é um time de bairro, é um time tipo amador, varziano, né? Da família dele, ou seja, a família do tio, avô, o tio avô, o pai, os irmãos, todos eles são jogadores, e são diretores de um clube amador, de um bairro da Argentina, que me foge o nome agora. Então, essas raízes do São Lourenço, que eu acho, né, Deni, dá para estender para nós pensarmos o Vélez, para pensarmos o Tajeres, para pensarmos outras tantas rivalidades que se tem no futebol argentino. É uma história maravilhosa, assim, em como que os argentinos culturalmente respiram isso, né? A gente sabe que é com muita paixão, mas os elementos dessa paixão são diferentes do nosso brasileiro. E isso eu acho muito rico, e pessoalmente tenho muita curiosidade, só isso queria destacar, e quem sabe, né, nós não façamos no futuro próximo um programa especial sobre o futebol argentino, quiçá tem loco, já pensou? Seria uma evolução, hein? Muito bem. Douglas, alguma coisa aí que você queria contemplar também, meu querido? Muita acho história, né, de futebol e pô, política, né? porra, é muita história, cara. Fiquei aqui aprendendo muito aí com a fala do Denis, com os comentários aí de vocês. Eu acho que todo mundo já falou muito bem. Essa questão, na Argentina você tem essa ligação mais próxima mesmo da questão do bairro aí. Como o Bezerra falou, acho que até por conta do Brasil ser um país maior, né, de dimensões continentais aí e tal, as coisas acabam ficando muito distantes às vezes. É E na verdade. Argentina você tem essa coisa da proximidade ali mesmo, isso é uma questão impressionante. E sempre tem aí também essa questão dos times contra o governo aí, né? A questão dos governos, principalmente a questão da ditadura, os times que se colocam contra, né, os governos ditatoriais aí, os times que são ajudados, então sempre tem essa questão, eu acho que politicamente na Argentina isso é muito mais arraigado ali, eu acho, do que a gente vê aqui no Brasil muitas vezes, né? Mas eu acho que só agradecer mesmo aí a aula mais uma vez, né? Dessa vez foi a vez do Denis aí ficar com a fala. O Denis, eu conheci o São Lourenço por conta do Denis. O Denis viajou lá para a Argentina, morou um tempo lá, né, Denis, a trabalho. E aí ele veio com essas histórias aí, eu fui pesquisar também, achei bem legal. Aí quando eu fui para a Argentina em 2018, também passei por aquilo que o Bezerra contou no último programa, de chegar numa loja, e tem camiseta de São Lourenço? Não, aqui é Boca, River, não sei o quê. Consegui comprar só um bonezinho que eu guardo com muito carinho. Gente, para fechar aqui, né, já passamos de 1 hora, mas vamos falar aí um pouquinho só da final da Copa América, começando com o Douglão aí. Coisa simples. Colômbia ou Argentina, Douglão? Você vai torcer para quem? Não vou pedir futurologia, tá? Quem vai ganhar. Quero saber o que o seu coração manda. Cara, difícil, hein? Difícil. Olha, me pegou agora. Eu acho que eu vou torcer para a Argentina, apesar de que ao longo do torneio aí a gente vai vendo que a Argentina não tem jogado muito bem. Acho que a Colômbia tem jogado muito melhor, com o Rames versão Colômbia, né? Não o Rames versão São Paulo. Mas eu acho que eu vou torcer para a Argentina, bicho. Embora eu acho que a Colômbia pode surpreender. Surpreender. Muito bem, Douglão. O Douglão vai de Argentina, então. Temos Argentina 1, Colômbia 0. Denis, Colômbia ou Argentina? Vai torcer para quem? Olha, enfim, voltando um pouco ali no tema, mas rapidinho, acho que talvez um tema de discussão que a gente possa fazer sobre a Argentina é que, assim, essa noção do bairro é uma noção comunitária, né? Então, quer dizer, isso está muito indissociável do bairro, da socialização do bairro, comunidade, comunitária, comunismo, assim, né? Nesse sentido de socialização dos afetos, né? Socialização política.
Então, acho que esse é um motor, né, um motorzinho, né, que cria uma identificação com o clube como um agregado da família, né, dessa família comunitária dentro de um bairro. Bom, mas falando da Argentina e Colômbia, é engraçado, eu acho que a Colômbia vai para essa final muito destroçada, sabe? Tem jogadores importantes que não vão jogar, teve jogador expulso, então ela vai assim meio cambaleando. Ela, de fato, fez a melhor, os melhores jogos foram da Colômbia. E a Argentina, ela vai assim num pragmatismo, né? A Argentina realmente não jogou bem, né? Então a gente vai ter um time mais pragmático, né? Contra um time que está esfacelado, né? Nesse sentido, eu torço para a Colômbia, porque acho que a Colômbia mereceria, mas acho difícil a Colômbia ganhar por conta do esfacelamento que eles estão, né? Então, do Messi, né? E o outro time tem o Messi. Desculpa. Só aí, isso, né? Só isso, só o Messi. E aí, Bezerras? Tá 1-1 aí, ó. Argentina e Colômbia tá 1-1. Você vai torcer para quem? Decidirei o meu voto de Minerva. É o seguinte, meu caro. Concordo com os Rames, já, isso, já fala no Rames. Já. Eu só vou falar disso para poder falar do Rames. E vou me valer da futurologia só para homenagear o meu amigo Denis e agradecê-lo por essa brilhante aula e por tanto esclarecimento. Aliás, o Denis, ele é meio argentino, meio chileno, meio paraguaio, meio tudo um pouco, como sabe, da nossa América Latina. Denis, pega essa visão, meu garoto. Essa é para você e você só vai me cobrar disso no futuro próximo. Concordo. A Colômbia tem o melhor futebol, vem desempenhando isso ao longo de toda a competição, chega para enfrentar um adversário muito duro e um adversário que se transformou num time muito cascudo, que é a seleção argentina. Jogo duro, brigado, 2-2 vai ser o placar. E na final, o último pênalti vai ser... O Messi perde a última cobrança, a quinta decisiva cobrança, ok? E James Rodrigues vai bater o pênalti decisivo, vai bater no pênalti, eu bato o último. Falando grosso. Bato o último, vai bater, vai guardar e o título vai para a Colômbia. Moral da história, melhor jogador da competição será James Rodrigues, que fará os gols, fará os 2 gols da Colômbia, será um grande jogador da Copa América e será vendido assim, vai acontecer algo incrível. O Real Madrid vai ver essa Copa América e vai dizer, Ramito, a volver, chega mais, garotinho. Essa é a Copa América, que, aliás, essa é a minha previsão, minha aposta. 2-2, tempo normal, James Rodrigues decidindo no final, e é isso. Um contrato milionário para encerrar a carreira, e vai ser feliz, James. Todo ensanguentado. Isso, Deli. Com a camisa manchada de sangue, igual o Zé Maria do Corinthians. Vai ser assim, minha previsão, minha futurologia, minha expectativa, minha torcida nessa Copa América, Casão. Agora, só para fechar com relação ao Rames, que eu sei que você é defensor da ideia de que o São Paulo pode ganhar um reforço, eu acho que já foi. Eu acho que, como diz na Macumba, agora é cantar para subir. Que bom que ele está fazendo uma Copa América, que bom que ele está fazendo uma Copa América alto nível, mas eu acho que não tem mais nem clima, né? Tem até informações de que no vestiário a galera tá cabreiraça com ele. Falou, pô, mano, qual é que é? Né? Aqui você é mó tiriça. E lá você é o cara. Então, meu sentimento e minha questão em relação a essa questão do Rames é isso. Ele fez as escolhas dele e acho que agora ficaram muito claras e é abraçar as decisões que nós tomamos e ser feliz, âncora. Não, assim, é óbvio que como o meu time, se tudo der certo, vai cruzar com o seu nas quartas da Libertadores. Então não é um desejo. Por isso que você quer o Rames, né, seu safado? Não é um desejo. Eu prefiro muito mais o São Paulo sem o Rames, né? Jogando bola, obviamente. Mas seria interessante, né? Para a Libertadores, pensando assim, meio de fora tal. Se ele voltasse da Copa América jogando, querendo jogar no São Paulo, e aí, porra, o torneio ganha, né? Falando aqui como
né, futebol liberta, né, o torneio iria ganhar muito, imagina, né? São Paulo capitaneado pelo Rames e sua Zica turminha. reversa é o nome disso. O nome disso é zica reversa e popularmente traduzido no ditado brasileiro com pimenta no olho dos outros é refresco. todo respeito aqui, poxa, pera lá. Com todo respeito, com todo respeito. Ai, Bezerra. Mas assim, vamos fechando esse programa assim, então. Eu também vou torcer para a Colômbia, tá? Porque eu vou torcer para o meio de campo do Brasileirão, né? Rames Rodrigues, Richard Rios e John Arias, né? Vai ter dancinha do Richard Rios no final, vai ter dancinha do TikTok e tal, e viva a seleção cafeteira. É, meus amigos, a seleção cafeteira vai chegar à sua glória. Não é nenhum ataque pessoal a você não, viu, Dogão? Que vai torcer para a Argentina aí. Mas, ó, Argentina, ó, aqui, ó, vai ser a seleção cafeteira que vai levar essa. Meu Deus. Vamos deixar... Já que não tem amarelinha, eu vou torcer para a segunda amarelinha, né? Amarelinha número 2. Um beijo para todo mundo. E vamos fechar aqui esse Futebol Liberta, com o Denis ali chocado com o que eu fiz. Essa torcida. Ele não vai nem querer despedir de você hoje. Não vai. Hoje tchau, ver isso nos cortes do programa depois. Isso, fica um abraço para o Jonas, que não participou hoje, não pôde contribuir, nosso amigo uruguaio. Mas é isso aí. Se o futebol, se a pátria é livre, é porque o Futebol Liberta. Essa edição do Futebol Liberta já se terminou por aqui. E um beijo para todo mundo. Até mais. Valeu!